seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Ana e Rosânia. Hoje nós vamos entrar no segundo livro de Reis, capítulo 1 ao capítulo 4. Capítulo 1, Elias e o rei Acasias. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe lutou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio, em Samaria, e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebube, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas o anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com o mensageiro do rei Acasias e lhe perguntasse: por que vocês estão indo consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultarem Baal-zebube, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida destes 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar, e mandou mensageiros para consultarem Baal-zebube, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. Elias é levado para o céu, capítulo 2. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os 2 foram até Betel. Um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Elias e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os 2 foram até Jericó. Um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado andando em terra seca. Ali Elias
disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo. Se me vir quando eu estiver sendo levado para longe, se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, meu pai! O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Desde que vamos procurar o seu mestre, talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram, até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram por Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: eu não falei para vocês para não irem? A água purificada por Eliseu. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponha um pouco de sal num prato novo e traga para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isso: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Os rapazes zombadores. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pelas estradas quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: ô seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Capítulo 3. Guerra entre Israel e Moabe. No ano 18 do reinado de Josafá, de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal, que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados, sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, rei de Edom, e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carne. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Zafate, está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse:
Não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: Juro pelo Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que, se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu, e ele disse: O que o Senhor Deus diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhe dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: Aquilo é sangue. Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir-Eres, ficou faltando. Mas os atiradores de fundo a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espada, tentou forçar passagens através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então, pegou seu filho mais velho e queria ficar no lugar dele como rei e o oferecer em sacrifício ao Deus de Moabe nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Capítulo 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: Venda o azeite, paga as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Eliseu e a mulher de Sunem. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: Tem certeza que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus? Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa quando ela chegou. Eliseu disse a Geazi: Pergunte o que posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou como comandante do exército. Mas a mulher respondeu: Eu tenho tudo o que eu preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi:
Então, o que posso fazer por ela? Ele disse, bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse, no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai, ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse, mande o empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou, por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusesse os arreios na jumenta e ordenou ao empregado, faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi, veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse, apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo, respondendo, vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu, juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e nas mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi, mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu, o cozido e envenenado. Certa vez, quando havia falta de alimento naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que era. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles provaram, começaram a gritar para Eliseu, o cozido está envenenado. E não queriam não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse, sirva mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. 20 pães para 100 homens. Outra vez um homem chegou de Baal-Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães, feitos com a primeira cevada que havia sido colhido naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas, mas o empregado perguntou, o senhor acha que isso dá para 100 homens? Eliseu respondeu, entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhe deu a comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Aleluia. Eu queria falar sobre a aparição
de Eliseu e Elias, a última vez que a gente ouve falar do profeta Elias é no capítulo 10. Não, no capítulo Não, 19 de 1 Reis. Ah, Tá? Em 1 Reis, capítulo 19, verdade. depois que Elias tem aquela crise de fugir de Jezabel, porque estava temendo Jezabel, com medo de Jezabel, se esconde dentro da caverna, aí o Senhor manda um anjo com comida para ele comer e caminhar 40 dias com aquela comida. E aí o Senhor fala para ele, né, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade, isso está em 1 Reis 19:15. Unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nínive, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, como profeta para ficar em lugar de você. Aí em seguida a gente vê ali Elias ungindo Eliseu. Depois Elias e Eliseu somem da narrativa, desaparecem. E óbvio que a gente entende que nesse período Elias estava se recompondo, Deus estava tratando Elias. E o interessante é a gente entender que Deus trata Elias fazendo Elias preparar outro. Olha que interessante. Verdade. Ou seja, ao invés de Elias ficar descansando, se recompondo, Deus põe Elias para focar na vida de Eliseu e prepará-lo para substituí-lo. Aí somente na narrativa de 2 Reis, eu não sei exatamente quanto tempo passa entre 1 Reis 19 até 2 Reis capítulo 1. E é muito interessante depois a gente procurar saber o tempo que passa, para que a gente saiba qual foi o tempo em específico que Eliseu foi discipulado, mentoreado por Elias. Porque a gente sabe que foi um curto período de tempo, mas foi um tempo suficiente para que Eliseu absorvesse tudo aquilo que ele precisava aprender com Elias para continuar sendo um profeta com uma unção, inclusive, 2 vezes maior do que a vida do profeta Elias. E é muito fantástico porque a gente vê que ele aproveitou a oportunidade, ele não abriu mão da oportunidade que ele teve. Ele ficou atrás de Elias. De aprender e de crescer com o profeta Elias. E em seguida a gente já vê as narrativas falando, né, dos milagres. Existem pessoas que dizem que Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14, uns dizem que foi 8 milagres que Elias fez e Eliseu fez 16. Enfim, se foi 7, se foi 8, se foi 14, se foi 16. O importante aqui é a gente entender que houve uma manifestação genuína de uma unção dobrada. Tanto que Eliseu morre e quando um soldado é lançado na sua cova e bate nos seus ossos, então se completa um milagre que vai acrescentar ao dobro do milagre que Elias havia feito. Ou seja, o profeta morreu, mas a unção não morre, porque fica aí mais do que provado que tudo que Elias e Eliseu faziam era mediante o poder de Deus, mediante a ação do Espírito Santo através das suas vidas. É fantástico. Você está falando nisso aí, aí eu estou aqui vendo o capítulo 4, onde Eliseu ajuda uma viúva pobre. Você percebe que é muito parecido. Ele tinha as mesmas... Ele tinha o mesmo, como fala, a mesma abordagem que Elias. Realmente ele foi um discípulo de Elias, né? É porque Elias ajudou uma viúva pobre, no caso, né? E aqui Eliseu ajudou uma viúva pobre também, né? E ele fez a mesma coisa, vai para casa, é o mesmo estilo, né? Tipo assim, ele estava debaixo desse aprendizado, né? Então ele estava usando aquele aprendizado, agora, claro que uma porção muito mais... que é natural a pessoa aprender e ele improve, né? Aumentar aquele aprendizado. E a gente vê claramente que Eliseu aqui ele tinha um estilo de Elias. No capítulo 17 de 1 Reis, quando Elias vai até a viúva de Sarepta, ele vai na realidade para pedir a ajuda dela, né? Que Deus enviou ele até lá, né? Para poder... Nesse caso aqui para poder comer. Mas aí termina que na realidade ele estava ali porque o filho dela iria morrer e um profeta precisava ressuscitá-lo. E aqui Eliseu ele é procurado para ajudar, né? E ele ajuda. E em seguida a mulher de Sussunamita, é muito bonita essa passagem. Sunamita. É muito bonita.
Uma coisa que eu notei aqui, que até anotei, pelo menos foi a minha visão em relação ao capítulo 2 e versículo 10, onde ele fala, esse pedido é difícil de atender, que ele fala, eu quero porção dobrada. Esse pedido é difícil de atender, porque eu percebo aqui sutilmente, ou muito claramente, né, que você olhar com olhos espirituais, você percebe que ele entendia que não era ele que atenderia esse pedido, né? Ele tinha aquele poder de Deus na vida dele, fluindo através dele, mas ele entendia que é difícil de atender. Aquilo que ele já sabia que já acontecia, ele, né, dentro da proposta de que Deus estava usando, ele fazia. Mas aqui é muito claro, esse pedido é difícil de atender. Mas aí eu vejo isso aqui como um teste que ele faz com Deus e com o próprio Eliseu, que ele fala, mas você receberá o que está me pedindo se me vir, né? Se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me ver, não receberá. Eu entendo assim, só finalizar minha linha de pensamento, eu entendo assim. Se Deus deixar você ver, e se você ver, aí você realmente está dentro do propósito para ser exatamente quem você está pedindo para ser. Então, quer dizer, eu sou só um instrumento. Você depende de Deus abrir os seus olhos espirituais para você ver. É assim que eu entendo ele querendo dizer, bom, eu não posso fazer nada. Mas se Deus, aprove a Deus que você veja, então vai acontecer. E ele já acha que ele entendeu isso, né? E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto eles estavam conversando, o carro de fogo chegou, pegou Elias e ele foi levado para o céu no redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu. Eu coloquei aqui. Elias sabia que se ele visse, tá tão pequenininho, seria sinal de aprovação de Deus, o dono do poder. É isso que eu entendi, sabe? Porque ele entendia que ele tinha o poder de Deus, mas ele sabia que o dono do poder era Deus. Existem muitas questões que a gente vai conjecturar, né? Eu já tinha uma outra visão. Aqui eu vejo muito assim. Mas eu gostei dessa. Eu vejo muito, eu tô vendo muito assim, um reconhecimento de quem ele era. Elias sabia quem ele era, mas ele sabia que nada era dele. Eu não vou descartar o que você não falar, dependia dele. Porque é coerente, é eloquente, não fere o texto. Não tem o exegese aqui. Realmente compartilha do que Elias certamente sentia, porque o poder que estava nele não era dele, era do Senhor. Então, era por isso que ele tinha, né? Porque ele sabia. Então não dependia dele dar a outro 2 vezes mais, dependia o dono daquele poder se dispor a dar a Eliseu. Agora eu somaria a questão de que a palavra fala, né, que eles estavam ali em Gilgal, né, foram para Betel, aí Elias disse, fica aqui porque eu vou ser tomado. Não, eu vou seguir adiante. Aí eles chegaram em Jericó. Aí Jericó, o Senhor mandou ir para Jericó, fica aqui. Não, eu vou adiante. Aí chegou em Jericó, eu vou até o Jordão, fica aqui. Não, eu vou adiante. Então eu acredito que, além de Elias reconhecer que o poder que havia sobre ele era da parte de Deus e que não era ele quem decidiria se Eliseu iria receber ou não 2 vezes mais, estava também condicionado à perseverança do discípulo. Aí os dois lados, estava, né? condicionado ao discípulo ser fiel até o fim. Entendeu? Se ele fosse fiel até o fim, né, se você estiver comigo quando eu for tomado, né, assim se te fará, se Deus quiser que seja feito. Então, aí tem a parte do homem e a parte de Deus. A parte do homem é o discípulo. O discípulo foi fiel até o fim. E a parte de Deus é se Deus quiser fazer. E Deus fez, cumprindo assim com a fidelidade do Eliseu. Honrando a fidelidade do Eliseu. Eu nunca tinha olhado assim. A gente juntou as 2 percepções. Ficou muito bom. Amém. Então é isso, gente. Até amanhã. Nos vemos até amanhã. 5. Não esquece de dar o seu joinha aí no final, o seu like, tá bom? Marca o sininho para você receber as notificações. E não esquece, se não assinou, de assinar o canal. Deus abençoe vocês. Até amanhã.